Olá, amigos. Vamos hoje discutir sobre as bases que fundamentam a discussão da análise do comportamento, ou seja, a epistemologia, a filosofia que interessa as pessoas que gostam de compreender o comportamento humano a partir dessa filosofia da análise do comportamento. Acompanhe a gente, hoje a gente vai começar essa discussão filosófica, um passeio pela filosofia da análise do comportamento. Vamos lá. Vamos lá fazer o debate. Como é que começa? Primeiro a gente precisa entender por que especificamente a filosofia da Grécia Antiga é tão valorizada, tão discutida. Porque é lá onde a gente tem os primeiros registros que os homens começaram a tentar dar uma explicação natural, uma explicação sem recorrer ao sobrenatural para os fenômenos que ocorriam aqui na Terra. Então, a filosofia da análise do comportamento, ela tem suas bases, evidentemente, no materialismo darwinista, mas esse processo, para chegar onde chegou, teve uma longa caminhada que se inicia, evidentemente, lá atrás, na Grécia. E na Grécia, a primeira pessoa que temos registro, que tentou dar uma explicação natural aos fenômenos que ocorriam, e nesse primeiro momento se tentava explicar as coisas, a existência do universo todo, não é? A partir de elementos naturais também, o primeiro sujeito que fez isso chamou-se Tales de Mileto. Tales de Mileto que existiu no século 7 a.C. E Tales de Mileto, então, atribuía que a origem primeira de todas as coisas era a água. Ele acreditava que era água porque sempre que se condensava alguma coisa, que se apertava qualquer coisa, era muito fácil escorrer algum tipo de líquido. Ele também acreditava que a água formava o ar e outros elementos mais etéreos, porque naquele momento histórico eles ainda não entendiam um fenômeno chamado evaporação. Então, sempre que eles colocavam água em alguma estrutura aberta, a água simplesmente ia desaparecendo porque evaporava. Mas como eles não conheciam esse fenômeno da evaporação, eles achavam que a água ia ficando cada vez mais rarefeita e por isso se dissolvia, se transformava no ar e nos outros elementos mais leves. Ele achava também que a água formava os elementos mais rígidos, mais duros, porque eles observavam em topos de montanhas muito altas que aquilo ali formava gelo e o gelo se derretia em água. E eles imaginavam que esse gelo, de alguma forma, ia se condensando cada vez mais até ficar mais sólido, mais rígido, formando as pedras. Essa era a maneira que eles pensavam e por isso Tales de Mileto não hesitou em pensar que a água era o elemento primeiro. Bom, parece cômico hoje a gente pensar a realidade dessa maneira, mas era assim que os filósofos dessa época, quando tentavam explicar a origem do mundo, tentaram fazer. E o que é fascinante é que eles não estão recorrendo à ideia dos deuses para explicar. Eles estão tentando explicar que um elemento natural, não é, que uma substância natural, na verdade se juntava, se expandia e formava todas as outras coisas que existiam. Era essa a ideia primeira. Ele não foi o único. Junto com ele surgiram outros pensadores como Anaximandro, Anaximenes, né, Pitágoras, vários outros pensadores, que a gente chama esses filósofos todos, desse momento inicial aí, de mais ou menos 7 séculos, até o 4º século antes de Cristo, na Grécia Antiga, a gente chama ele de cosmocêntricos ou filósofos cosmológicos. Por quê? Porque eles tentavam explicar a origem do universo, a origem do cosmos, das coisas que existem por meio de elementos e substâncias naturais. Para vocês terem ideia, surgiram ideias tão elaboradas como a de Demócrito, por exemplo, que começou a pensar na ideia do átomo, como se existisse alguma coisa que fosse indivisível, que iríamos partir, até chegar num ponto que não daria para dividirmos mais. Então isso é fantástico, a gente pode pensar assim, que bobagem pensar essas coisas a partir da água, a partir do fogo, mas era fascinante a maneira que essas pessoas pensavam essa realidade. Desse período, a gente não vai se focar em Tales de Mileto, a gente não vai se focar em muitos personagens, a gente vai se focar apenas em 2 personagens que têm uma importância muito grande, porque a partir deles modificou-se a ideia do ser,
a ideia das coisas que existem enquanto vida. E esses dois personagens iniciais é Heráclito de Éfeso, Heráclito, e o outro é Parmênides. Heráclito e Parmênides nos interessam bastante pela compreensão que eles possuem do ser. Vamos seguindo aí. Vamos primeiro entender o papel de Heráclito. Heráclito, fascinante o papel dele, porque ele vai fazer um debate em que ele vai dizer que todas as coisas estão em constante movimento, em constante transformação. Ele tem uma ideia dinâmica da realidade. É atribuída uma frase a ele muito conhecida que é: ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. Até porque a ideia que ele tinha era que quando alguém entra no rio, a água do rio já passou, a pessoa teve a experiência de tomar banho, ela mudou então em termos de pensamento, alguma sujeira que aquela pessoa tinha já saiu, outra coisa que podia ter ali na margem do rio também já se colou naquela pessoa. Então nem o sujeito fisicamente é o mesmo, e nem ele em termos de pensamento, de ideias, depois de ter passado pela experiência de tomar banho no rio, ele também já não é mais o mesmo. Então, Heráclito é o cara que entende que tudo está em movimento e para ele nós somos um eterno devir, um eterno vir a ser. Nunca podemos dizer que somos. Tudo é movimento. Parmênides, por sua vez, ao ver essas ideias de Heráclito, se sente incomodado. Se sente tão incomodado que ele vai dizer assim: que história é essa que o ser está o tempo todo em transformação, que a gente nunca pode dizer que é sempre um vir a ser? E aí Parmênides, revoltado com isso, ele vai dizer assim: olha, ou o ser é ou não é, porque se é, não pode vir a ser aquilo que é, porque já é. Se não é nada, não pode vir a ser nada, porque do nada não se tira absolutamente nada. Parece loucura, não é isso que eu estou falando, mas é exatamente isso que Parmênides está colocando. Ou se é ou não é, porque se é, não pode vir a ser aquilo que é, porque já é. Se não é nada, não pode vir a ser nada, porque do nada não se tira absolutamente nada. Só que a ideia de ser de Parmênides é uma ideia de ser absoluto. Ele está muito permeado pela ideia da filosofia oriental. E aí a gente tem que entender que a Grécia, ela está numa região de profunda intercomunicação entre o Oriente e o Ocidente. Então, muita coisa do pensamento oriental está entrando em contato aqui com as bases do pensamento ocidental. E essa proposta de Parmênides, ela é extremamente oriental, tem tudo a ver com aquela compreensão que os hinduístas têm de Brahma, que Brahma é a energia que forma tudo. Então, para Parmênides, o ser que ele está definindo aí, o ser enquanto essência, o ser é tudo, na verdade. O importante de nós entendermos Parmênides é porque um personagem que vai surgir posteriormente, que é muito importante na filosofia, chamado Sócrates, pelo menos a gente conhece Sócrates a partir principalmente de Platão, e conforme as narrativas de Platão, o pensamento de Sócrates, que parece tão inovador na época, combatendo os sofistas, ele na verdade vai ser totalmente amparado no pensamento de Parmênides e nas bases orientais também. Sócrates, que é um personagem que está totalmente amparado nessa filosofia parmenidiana, e poucos filósofos fazem essa ponte. Sócrates, ele, bebendo dessa fonte oriental, né, com essa concepção de que o ser é tudo, ou o ser é ou não é, ele vai modular um pensamento que vai estar expresso, sempre que se fala sobre Sócrates, com a ideia do conhece-te a ti mesmo. Está exposto no templo de Delfos. E Sócrates dizia que o daimon dele era do templo de Delfos, e lá está exposto: conhece-te a ti mesmo e serás feliz. Essa ideia ilustra bem que esse conhece-te a ti mesmo, Sócrates está ilustrando que não é você buscar a sabedoria fora de você, não é você aprender. Ele acredita muito na maiêutica, que é a ideia do parto das ideias, ou seja, a coisa já está no sujeito, porque ele está partindo dessa mesma premissa de Parmênides, em que o ser é absoluto. Partindo dessa premissa que o ser é absoluto, ele vai dizer que o ser
na verdade, não descobre ou não acrescenta conhecimento. O ser se descobre, o ser se revela, o ser se expande. Né? A gente está falando muito de ser, mas a ideia de ser é a ideia de essência para o sujeito da Grécia Antiga. E a essência é aquilo que faz o ser, ser. Ou seja, é aquilo que define o ser. E para Sócrates, ele está dizendo então, olha, você não vai adquirir sabedoria, você não vai buscar fora. Na verdade, por meio de questionamentos, por meio do logos, você vai se descobrindo, vai permitindo que esse seu ser, muito parecido com essa ideia oriental do brahmanismo, do hinduísmo, de alguma forma você tem acesso, mergulha e expande o ser. Quem já assistiu um filme bem recente e moderno chamado Lucy, no final alguns dizem assim, a mulher virou um computador, virou um pendrive. Não, o filme está tentando expressar justamente essa ideia que Sócrates lá no filme coloca como se ela tivesse expandido a mente a 100%. E quando ela expande a mente 100%, ela na verdade se torna tudo. Isso é uma ideia oriental muito fomentada pelo hinduísmo, pelo brahmanismo. Então, para vocês entenderem, Sócrates está totalmente mergulhado nesse mesmo modelo de pensamento, atribuindo que o ser, na verdade, ele está conectado com esse todo e por isso ele não vai buscar fora, mas ele faz um mergulho dentro de si. Daí a ideia dele de parto das ideias, de parto do conhecimento, né? Utilizando-se da maiêutica socrática. E aí a gente conheceu Sócrates por meio de um personagem que foi aluno dele, que é Platão. Vamos lá agora entender um pouquinho de Platão. Então, conhecendo um pouquinho melhor de Platão, tudo rápido aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então, Platão, na verdade, foi discípulo de Sócrates e ele não vai pensar diferente do seu mestre. Ele apenas vai sistematizar melhor e no lugar dessa história do conhece-te a ti mesmo, ele vai dizer que o conhecimento está num plano que não é visível de maneira objetiva. Ele vai chamar esse plano de mundo das ideias. É como se lá a verdade já estivesse revelada, as coisas fossem em absoluto, e o que a gente tem aqui é acesso somente a um reflexo imperfeito dessa realidade que lá está. Tanto é que tem uma obra dele, que é o Mito da Caverna, em que ele vai falar que os homens estão acorrentados, né, presos a uma caverna, eles só veem como se fossem sombras. Como esses homens nunca viram a realidade, eles acreditam que as sombras é que falam, que as sombras é que são a realidade. E só depois que o homem se liberta dessas correntes é que ele vê as coisas como elas são de fato. Platão com isso está tentando, na verdade, ilustrar essa coisa que existe uma verdade que está num outro plano, numa outra dimensão. Aí lá nesse outro plano as coisas são em essência, mas só o filósofo consegue enxergar essa realidade de fato por meio do logos, por meio dos questionamentos. O que é interessante de Platão, quando ele faz essa proposição, é que ele reformula, na verdade, dentro das mesmas bases, o pensamento de Sócrates. Mas ele continua apresentando uma ideia de que o sujeito, na verdade, ele faz um mergulho por meio dos questionamentos e assim ele atinge um plano que é diferente desse plano que a gente enxerga. E aí, tendo contato com esse mundo das essências, ele consegue descrever isso de uma maneira mais objetiva. O interessante é o discípulo de Platão chamado Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande. E aí sim, Aristóteles é revolucionário. Eu fui seminarista em uma época da minha vida e um colega meu seminarista dizia: depois de Aristóteles não se inventou mais nada de novo. Eu discordo um pouco dele, mas é divertido pensar dessa maneira, que Aristóteles, considerado o pai da ciência, ele de fato vai ser inovador, porque ele vai resgatar principalmente aquele personagem, o segundo que eu comecei a falar aqui, chamado Heráclito. Não é Tales de Mileto, é Heráclito. Ele vai resgatar Heráclito e ele vai novamente apresentar a ideia de que o ser está em constante transformação, o ser está em constante mudança. Essa é a ideia real de Aristóteles. Só que ele vai apresentar um ser que está em constante transformação, apresentando também algo estável, algo sólido. Você vai dizer, mas como assim? Que se transforma, que se altera, mas também tem algo sólido, algo estático? Para Aristóteles sim. Só que para Aristóteles a verdade não está em um outro plano, não está em uma outra realidade. Tem uma imagem que vai aparecer aqui para vocês, que está exatamente Platão
E aí vocês podem ver a imagem aí, ó, Platão apontando para cima e Aristóteles, que é esse sujeito mais jovem, apontando para baixo. Isso ilustra bem essa divergência de pensamento que existe entre Platão e Aristóteles. Enquanto Platão está dizendo que a realidade não é essa daqui, a realidade está num outro plano, Aristóteles está dizendo justamente o contrário, que o mundo, que a realidade é essa daqui, é o que nós vemos, é o que está posto aqui. Isso é a realidade. Então, enquanto Platão vai defender o mundo das ideias, que está no outro plano, Aristóteles vai dizer que não existe esse mundo das ideias, o que existe é o mundo das categorias, ou seja, cada sujeito, cada pensamento que as pessoas têm é resultado das experiências que eles vivenciam. Tem uma frase que quando eu estudava latim, a gente lia Aristóteles, também os trechos dele em latim ficaram, que dizia assim, nihil est in intellectu quod primus non fuerit in sensu. O que significa essa frase? Nada está no intelecto que primeiro não tenha passado pelos órgãos dos sentidos. Então, o título desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês é o seguinte, a filosofia que interessa aos analistas do comportamento. E com essa base de pensamento aristotélica, a gente já está chegando aqui numa filosofia que é muito mais interessante para os analistas do comportamento. Uma filosofia que vai falar da experimentação, da experiência. E Aristóteles é fantástico porque ele vai dizer o seguinte, aqui no mundo das categorias, depende muito das experiências particulares que cada sujeito tem. E essas experiências, elas não formam o mundo das ideias, elas formam o mundo das categorias. Cada pessoa pode formar categorias particulares, específicas. Então é importante que no processo de educação, se a gente quer que as pessoas formem categorias semelhantes, a gente apresente sistemas associativos que permitam que essas pessoas formem, então, categorias semelhantes. Ou seja, Aristóteles está literalmente afirmando que cada cabeça é um mundo. E cada cabeça é um mundo porque cada cabeça vive experiências particulares. Para Aristóteles, frisando mais uma vez, nada está no intelecto que primeiro não tenha passado pelos órgãos dos sentidos. É importante a gente entender que nesse momento Aristóteles não tinha conhecimento da genética, não tinha conhecimento de padrões de comportamento filogenéticos. Então ele radicaliza e é ele quem primeiro lança aquela ideia que vamos ver a posteriori com John Locke da tábula rasa. E ele vai muito bem frisar esse processo aqui, nesse momento histórico de 4 séculos antes de Cristo, até o 3º século antes de Cristo, a ideia de que nada está no intelecto que primeiro não tenha passado pelos sentidos e muito baseado naquele filósofo Heráclito. Por quê? Porque para Aristóteles o mundo e tudo que existe de fato se altera. Mas ele vai dizer que a obrigação do estudioso é observar a ordem das mudanças das coisas. Eu não sei se dá para perceber aqui, mas Aristóteles está preocupado já em encontrar regularidades no universo, ou seja, ele está preocupado em observar como as coisas se alteram, se movimentam, para explicar essas regularidades formulando leis universais. Por isso que Aristóteles é considerado o pai da ciência. Uma ciência incipiente, uma ciência nascente, sem uma metodologia adequada ainda, bem verdade, mas ele já está lançando aqui as bases para que o homem tenha confiança que o que está na cabeça dele é resultado das experiências que ele vivencia. Hoje sabemos que temos muito mais na cabeça, no comportamento, do que as experiências que vivenciamos, mas sabemos o grau de importância que existe nessas experiências e na não atribuição ao sobrenatural do nosso comportamento. Então nós vamos fechar esse primeiro bloco aqui com Aristóteles para avançarmos os outros blocos e espero que vocês continuem nos acompanhando. Um abraço. Discutimos anteriormente sobre Aristóteles. Aristóteles que foi fascinante no processo histórico, lógico, dentro daquele momento histórico com que ele podia ser fascinante, né? Com todas as ideias mitológicas, com tudo que existia sobre o pensamento, ele vai ser bastante inovador, apresentando essa ideia de que todas as experiências do homem, na verdade, é que formam as ideias do homem. Então isso é que é, de fato, revolucionário em Aristóteles. Para quem quer entender melhor esse impacto aristotélico, tem um filme de época muito interessante chamado O Nome da Rosa, que vai mostrar a história de um frade franciscano que se baseia
em leituras de Aristóteles para conduzir a sua vida. E ele vai para um mosteiro beneditino, em que os monges lá todos estão fundamentados em ideias platônicas de Santo Agostinho, né, para compreender o mundo da época. E esse padre de fundamento aristotélico, ele é revolucionário no descobrimento de um mistério que existe ali no mosteiro ligado a uma morte, porque ele vai buscando evidências. Mais ou menos como nós, analistas do comportamento, hoje vivemos, né? Nós buscamos evidências das coisas e não simplesmente acreditamos nas teorias que lançam aí sobre a psicologia. Então é interessante ver o filme O Nome da Rosa, para quem gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse entendimento sobre Aristóteles e as premissas, na verdade, o reflexo desse pensamento aristotélico. Mas a gente precisa também entender que não foi de Aristóteles para a modernidade. Aristóteles ainda está lá atrás, né? 4 séculos, 3 séculos antes de Cristo, e aí de Aristóteles para a gente, muita gente sofreu e muitas ideias surgiram e se debateram para que a gente conseguisse formatar o pensamento científico que nós temos hoje. E essas ideias foram basicamente apagadas, esse processo, esse momento da Grécia Antiga, pela ascensão que a igreja teve e com um período que a gente chama de patrística, que teve como principal representante um sujeito chamado Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, porque Agostinho ele vai fazer a leitura de Platão, e lendo Platão ele vai substituir essa ideia que existia do mundo das ideias, o conceito de mundo das ideias, pela ideia de que, na verdade, o mundo das ideias é o céu, ou seja, ele substitui, ele vai dizer que o céu é o mundo das ideias, e se para Platão o acesso ao mundo das ideias era por meio do logos, da razão, do raciocínio, então qualquer pessoa poderia chegar por meio do logos, da razão, para Agostinho de Hipona, para o Santo Agostinho, só é possível agora acessar o céu por meio da igreja, por meio do batismo, por meio de se tornar cristão. Então ele dá a tutoria, na verdade, dá essa ideia do céu, onde todas as coisas são de fato, para a igreja. O grande problema é que Agostinho de Hipona, tentando afirmar a racionalidade do pensamento cristão, vai apresentar premissas que vão gerar muitos problemas. Por exemplo, ele vai trabalhar com as virtudes teologais, e dentro das virtudes teologais, uma das premissas é Deus pode tudo, porque Deus é onipotente. Deus sabe de tudo, porque Deus é onisciente. E Deus está presente em todos os lugares, porque Deus é onipresente. E para responder a isso, os pensadores da época vão dizer que não é possível, então, para a filosofia, elaborar um pensamento cristão. Não é porque, se você é racional, você não tem como afirmar essas verdades teologais. E uma das coisas que se coloca é, olha, se Deus é onisciente, se Deus sabe todas as coisas, se Deus é onipotente, pode todas as coisas, por que o pecado existe? Por que o mal existe no mundo, se Deus é infinitamente bom? Se Deus é infinitamente bom, aí as pessoas vão dizer, não, mas o pecado é decorrência do homem e a maldade no mundo é decorrência do pecado que o homem cometeu. E aí os pensadores diziam o seguinte, bom, se é em decorrência do homem, mas foi Deus que criou o homem, e Deus sabia de tudo, ele sabia que o homem iria cometer o pecado, e ele pode tudo, ele podia ter feito o homem de uma outra maneira, que o homem não cometesse o pecado. Porque se Deus, sabendo que o homem ia pecar, e podendo fazer o homem de uma outra maneira, que ele não pecasse, Deus fez o homem de modo a ele pecar, e permitiu que ele pecasse, e não fez o homem de um modo diferente, fez de maneira que ele pecasse. Então a culpa é basicamente de Deus, diziam os pensadores da época, e Agostinho, Santo Agostinho, não podia aceitar uma elaboração dessas. E então é por isso que nós vamos ver durante toda a Idade Média, enquanto prevaleceu o pensamento agostiniano, o pensamento da patrística da igreja, eles vão perseguir as obras aristotélicas, e eles também vão dizer que a liberdade não existe. Na verdade, na concepção agostiniana, ele vai dizer que o homem, ele só pode escolher dentro do caminho da salvação. É mais ou menos assim. Os pensadores da época vão dizer, Deus pode fazer uma pedra que ele não possa carregar,
Muitos, então, como vocês que estão me assistindo aí, vão dizer, mas claro que Deus pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. Se Deus pode fazer uma pedra que ele não pode carregar, ele já vai deixar de ser onipotente, porque ele não vai poder carregar essa pedra. Aí, muitos religiosos e pessoas muito firmes na fé vão dizer assim, não, mas ele pode fazer uma pedra que ele não possa carregar, mas se ele quiser, ele carrega. Então, Deus é uma espécie de mentiroso, que vai fazer uma pedra que ele não pode carregar de mentirinha, porque se ele quiser, no fundo, ele carrega. Então, no fundo, ele pode carregar e ele não pode fazer a pedra que ele não possa carregar. Isso deu um nó na cabeça de Agostinho de Hipona. E aí ele disse, espera aí, isso é um problema sério. Ele disse, essa pedra não existe, isso é imaginário, a gente tem que trabalhar com coisas concretas. Então os pensadores da época disseram o seguinte, essa pedra existe sim, essa pedra é a liberdade humana. Se Deus deu a liberdade para o homem decidir, a ideia do livre-arbítrio, então o homem, ele toma suas decisões sem que Deus, o Todo-Poderoso, faça intervenções. Então, se alguém diz, eu vou lhe matar, se as coisas acontecem, é porque o homem está decidindo, e não um ser todo-poderoso. Então, o homem tem força de decisão e Deus não pode interferir nessas decisões, isso quebraria a onipotência. Para Aristóteles, isso era absurdo, não se podia quebrar esse poder, essa onipotência divina, e por isso ele vai dizer que essa liberdade não existe. Ele vai dizer que o mal, na verdade, é a tentativa do homem negar a Deus, mas negar a Deus é impossível e o homem sofre porque ele, na verdade, está tentando viver algo que é impossível. E aí, no final das contas, essa tentativa de negar o impossível vai se colocar que resolve também o problema da onipresença. Porque os pensadores da época disseram o seguinte também, o inferno é um lugar onde Deus não está, e ele, inculcado, disse, peraí, não, Deus é onipresente e está em todos os lugares. Então o inferno não é um lugar tão ruim porque Deus está lá também. Isso deu outro nó na cabeça de Agostinho de Hipona e ele disse assim, olha, o que acontece? O inferno, na verdade, não é um lugar, é um estado de espírito. Você pode estar ali na presença de Deus, que está presente em todos os lugares, mas você negou tanto a Deus que é como se isso tivesse se estabelecido. Não dá mais para você viver, pensar de outra forma. Então, isso levou você à danação eterna, que é um estado de espírito de negação de Deus. Isso leva você a um sofrimento contínuo, constante. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse pensador da igreja, ele está tentando fazer emendas o tempo todo do pensamento filosófico para não atingir as verdades teologais, ou seja, as premissas teologais que ele tem. E na tentativa, então, de afirmar que Deus é onipresente, né, onipotente, onisciente, ele está dizendo que, olha, não é bem assim, a coisa de outra maneira, se afirma dessa forma, então ele nega a liberdade humana, vai dizer que nós somos todos predestinados à salvação, e algumas pessoas insistem em fazer algo diferente, como se disse, olha, só passa se for andando pela porta. Aí você, não, eu quero passar pela parede, e aí você bate na parede, aquilo é impossível, e aí você sente dores, e é como se mais ou menos o pecado e ficar no inferno fosse isso. Então essa é a ideia que Agostinho de Hipona apresenta, negando essa liberdade humana, essa liberdade de decisão, para defender, na verdade, essa ideia de Deus que ele tem, baseado muito nas ideias de Platão, com o mundo das ideias que vai se tornar o céu cristão. Isso durou do século III, IV, na verdade, a patrística do século III, quando ganhou força do terceiro ao quarto século depois de Cristo, até o século XIII. Isso só vai diminuir, na verdade, quando um outro personagem da igreja, chamado Tomás de Aquino, ele vai romper com esse pensamento, porque ele vai conseguir acesso às leituras de Aristóteles. E ele vai fundamentar o pensamento religioso agora em Aristóteles. Quem quer entender melhor isso, tem um filme fantástico chamado O Nome da Rosa. E aí você assistindo O Nome da Rosa, você vai compreender esse contexto da época, porque vai mostrar essa história de um frade, né, aristotélico, combatendo uma porrada de gente religiosa que pensa tudo a partir dessas bases agostinianas fundamentadas em Platão. Então, o conflito, na verdade, é esse da busca de evidências que nós, analistas do comportamento, tanto defendemos para
formatar, na verdade, as coisas que afirmamos, sempre em busca de evidências. Somos até chamados, em alguns momentos, de psicologia das evidências. Então, chegando lá em Tomás de Aquino, que vai existir já no século XIII, né? Então, no século XIII, o Tomás de Aquino vai ser revolucionário. Ele vai fazer essa leitura e ele vai dizer o seguinte: a gente não precisa tirar a liberdade humana para dizer que Deus é onipotente, porque para Deus poder todas as coisas, ele tem que poder também não poder alguma coisa. É engraçado, né? Então ele está dizendo o seguinte, que o homem pode mudar, o homem pode fazer as coisas, porque na verdade o homem é livre, né? Então Deus não interfere de fato na liberdade humana. Mas tem coisas mais legais que são, digamos assim, encabeçadas por Tomás de Aquino. Ele retoma essa ideia aristotélica. Eu tinha falado lá no vídeo de Aristóteles, que Aristóteles apresenta essa ideia da mudança, mas ao mesmo tempo da estabilidade, buscando as regularidades. É a ideia de potência e ato aristotélica, ou seja, enquanto uma semente de laranja é sementinha de laranja, ela em ato é semente de laranja, mas ela já é em potência um pezinho de laranja. Quando ela for um pezinho de laranja, ela em ato é um pezinho de laranja, mas em potência ela já é um pé de laranjeira. Ou seja, Aristóteles ele está dizendo que nós devemos estudar a ordem das transformações dos seres, e ele está dizendo que essa ordem das transformações, o que define o ser, isso é estático, ou seja, na transformação existe uma estabilidade e é isso que devemos estudar, a ideia das leis universais, das regularidades, dos padrões que buscamos para formatarmos, na verdade, o nosso conhecimento e termos a ideia de previsibilidade. Notem, então, que o pensamento científico não é fruto do século XVII. As bases dele estão lá atrás com Aristóteles, formatando esse conjunto de experiências que podemos ter. Tomás de Aquino vai permitir que haja a revolução posterior, chamado de renascentista. Isso foi na Europa, ganhou muita força, evidentemente. Em outros lugares do mundo, o movimento era outro. O mundo árabe, por exemplo, tinha muito mais liberdade naquele momento histórico para fazer reflexões científicas e formatou grandes avanços tecnológicos. O Oriente também tinha algumas reflexões também mais libertas disso, mas também passaram por seus momentos de escuridão devido ao pensamento religioso radical. Estamos vendo que aqui no Ocidente, principalmente no pensamento europeu, Tomás de Aquino está aqui possibilitando que as bases do pensamento aristotélico novamente ressurjam, e ressurgindo isso, vai ressurgir também toda a curiosidade para o passado da Grécia, lendo novamente todos os filósofos pré-socráticos e reformulando novas maneiras de pensar. Então, vamos mais uma vez dar uma pausa aqui e vamos retomar, discutindo depois aqui os pensamentos depois de Tomás de Aquino, que possibilitou a nova leitura de Aristóteles, porque a partir daí surge a grande revolução do empirismo, brigando com o racionalismo. E é isso que nós iremos trabalhar logo mais. Então, no bloco anterior, nós falamos um pouquinho, né, do pensamento Tomás de Aquino, né, que ele vai, na verdade, todo o seu pensamento fundamentar nas ideias propostas por Aristóteles, né? Então ele vai reformular, vai reorganizar isso aí para o pensamento cristão. Mas é graças a essa nova forma de pensar, possibilitada por Tomás de Aquino, que vamos ter a revolução aí do renascentismo, nas artes, né, nas pinturas de modo geral, nas músicas, nas poesias. As pessoas chamam de renascentismo porque elas vão permitir que renasça aquele pensamento da Grécia Antiga, dos pré-socráticos. Elas novamente vão reler aquilo ali e por isso a Europa renasce. Essa é a ideia do pensamento renascentista. E no Renascimento, a gente tem aí uma confusão, uma briga entre dois blocos, que é os empiristas, baseados ainda na proposta lançada de Aristóteles, e aí esses empiristas vão se dizer herdeiros da cultura aristotélica, e um outro grupo que está mais próximo dos pensamentos religiosos, da ideia mítica, que é um grupo também chamado de racionalistas, defendendo o logos, a razão, muito ligado ainda também àquelas ideias platônicas, né, de um outro plano, de um outro universo, e essa capacidade de ser racional, elaborar, seria uma propriedade da alma para esses
pensadores, né? E aí eles vão defender que a razão é a única forma de atingir a verdade, ou seja, por meio da alma, né? Por meio do raciocínio lógico, novamente. Então, essa briga desse renascimento aí, dessas ideias platônicas antigas, combatendo agora novamente as ideias fundamentadas em Aristóteles, dizendo que a verdade só é possível de ser atingida com a experiência. O bloco principal que vai defender os empiristas, a gente pode situar aqui John Locke, pode colocar o Francis Bacon, né? A maior parte são ingleses, mas existem outros pensadores também da Europa que vão estar aí também fazendo essa defesa da experiência concreta como fonte da verdade. E aí, o erro fundamental desse bloco, dessa época, é a defesa da tábula rasa, né? A defesa da tábula rasa, por John Locke principalmente, é um ponto fundamental, porque, embora ele se aproxime do behaviorismo, né? E aí a gente precisa já alertar aqui para uma crítica, tem o Steve Pinker, que escreve um livro chamado A Tábula Rasa. Eu considero ele um sujeito um tanto fraudulento, na verdade, porque ele vai atribuir ao behaviorismo problemáticas que não são do behaviorismo. Nós, behavioristas, não defendemos tábula rasa, nós defendemos a genética, o peso da evolução. Sabemos que muito do comportamento tem, na verdade, uma base evolutiva. E Steve Pinker está muito certo quando ele apresenta as proposições evolutivas de uma psicologia evolutiva. A falha de Steve Pinker está quando ele critica o behaviorismo, tentando atribuir problemas do raciocínio da Idade Média, que são, na verdade, pensamentos de John Locke, pensamentos até anteriores de Aristóteles, jogando isso na carga dos behavioristas. Isso é de uma inocência enorme, né? Isso é de uma baboseira, de uma besteira enorme. Então, eu recomendo a leitura de Steve Pinker, mas recomendo aos analistas do comportamento que avaliem que Steve Pinker ele não leu muito bem o behaviorismo, não conhece muito bem, e se conhece, faz críticas, na verdade, maldosas, com a tentativa de promover a sua obra, sem que, na verdade, os behavioristas falem sobre isso. Então, a ideia da tábula rasa de John Locke, né, que vai ser filósofo aí, esse momento de pensar o empirismo do Renascimento, é um pouco antes e depois da descoberta das Américas. Isso vai perdurar até o século XVII, XVIII, que é quando vai, de fato, surgir aqui as bases do pensamento científico, mas isso depois que o racionalismo, brigando com o empirismo, vai gerar um terceiro movimento. No racionalismo, só para que vocês queiram fazer pesquisa, tem um personagem que se destaca, que é o René Descartes, com o penso, logo existo, fundamentado, na verdade, nas ideias platônicas das Pleiades e de Agostinho, do questionum ergo sum, questiono-me, logo sou. Ele vai, então, criar essa base para o penso, logo existo, e do penso, logo existo, brigando com o empirismo, dizendo que não é o pensamento ou o raciocínio que prova a verdade, mas a experiência concreta. Vai surgir um terceiro movimento chamado o iluminismo, cujo principal proponente é Immanuel Kant. Immanuel Kant escreve, no primeiro momento, uma obra chamada Crítica da Razão Pura. E Crítica da Razão Pura é uma obra fabulosa em que ele vai dizer que nós temos as matrizes lógicas do pensamento, nascemos com elas, mas é a experiência concreta que vai permitir que formatemos o modo de pensar. O que é interessante, na verdade, que o Immanuel Kant, ele é religioso, ele acredita nessa história do sobrenatural, então vão acusar ele dizendo que ele está negando a Deus. Porque quando ele está dizendo que a verdade só pode ser atingida por meio das provas práticas, né, por meio da experiência concreta, vão dizer que não é possível ter uma experiência concreta com Deus, e isso vai mexer muito com Immanuel Kant. Vai mexer tanto que ele vai escrever uma segunda obra que vai chamar Crítica da Razão Prática. E nessa obra ele basicamente nega o que ele disse na primeira. Ele vai dizer que existem verdades que são universais, e uma verdade universal é Deus, que conforme ele vai dizer que todos os povos, todas as culturas sempre tiveram a compreensão de Deus, e por isso então Deus seria uma verdade, prova verdadeira, seria como se fosse uma marca indelével que Deus deixou no homem
para reconhecer a existência do Criador. Essa briga vai, né, entre crítica da razão pura e crítica da razão prática. Essas duas obras é basicamente a leitura disso que vai fundamentar os pensamentos que temos basicamente na modernidade, com o surgimento a posteriori aí, depois do iluminismo. Aí vem a fenomenologia, o positivismo, a primeira versão do materialismo, até chegar no materialismo histórico dialético, né, os positivistas, que aí novamente é como se fosse um ressurgir desse pensamento aristotélico, só que agora muito mais bem formulado, já com os princípios científicos, e aí as pessoas situam muito o positivismo, que é base de fato para o behaviorismo, sempre na ideia de Augusto Comte, mas eu queria deixar claro que o behaviorismo não fundamenta o seu trabalho em Augusto Comte, ele fundamenta na ideia de Charles Darwin. Na verdade, quando formos falar sobre o behaviorismo em si, a estrutura filosófica do behaviorismo, vocês irão perceber que nada mais é do que uma releitura de Darwin aplicada particularmente ao comportamento humano. Então eu estou dando esse salto aqui do iluminismo para vocês entenderem a linha no tempo que fundamenta, na verdade, o behaviorismo, a análise do comportamento, né? Então, a filosofia que interessa aos analistas do comportamento. Agora eu posso fazer uma linha no tempo bem mais rápido para que vocês entendam. A gente começou lá atrás, o primeiro que nos interessa é Heráclito, para depois Aristóteles, que lançando as bases de um pensamento materialista. Então, Heráclito e, posteriormente, Aristóteles. Depois, Tomás de Aquino, ainda nesse período religioso aí do pensamento, para depois surgirem os empiristas, o iluminismo, principalmente a obra Crítica da Razão Pura, ela que nos interessa mais do que Crítica da Razão Prática, para em seguida, novamente, bebermos da fonte dos positivistas, principalmente o positivista chamado Charles Richard Darwin. Então interessa a gente, principalmente Charles Darwin. E a partir de Darwin, nós já vamos ter basicamente a fundamentação da filosofia que dá base epistemologicamente para a análise do comportamento. A fenomenologia, eu quero gravar um vídeo específico sobre ela, porque eu tenho muitas críticas a fazer à fenomenologia, por isso que eu não vou tratar nesse vídeo, que eu quero que fique aqui apenas a filosofia que interessa aos analistas, e o marxismo também. Eu já fiz outros vídeos fazendo críticas ao marxismo, e o idealismo, ele nem cabe ser discutido aqui, o idealismo, as ideias puras, né? Como se fosse, ele não tem espaço aqui, mas eu também posso gravar um vídeo a posteriori para a gente discutir isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo seja mote para pesquisas, para a gente entender uma ciência pautada em evidências, uma ciência em que a gente busca provas materiais para organizar e não simplesmente cria devaneios. Não quero fazer uma crítica direta aos religiosos, não é isso. Eu julgo e entendo a religião como um processo importante na organização da vida das pessoas, mas eu peço o cuidado e a cautela na religião cega, não é, fanática, que quer apedrejar e perseguir outras pessoas, e o sujeito se vê como melhor e critica outras pessoas porque ele está salvo e os outros são perdidos e precisam ser mortos ou perseguidos, né? Então eu quero sempre uma postura moderada, mas é importante que a gente entenda as bases do pensamento científico, principalmente da nossa ciência do comportamento. Um abraço e até os próximos vídeos.